Para começarmos a fazer a calça do personagem, eu vou começar a fazer por um novo objeto. Eu poderia continuar fazendo extrudes, certo? A partir da camisa, porém eu vou começar por um novo objeto, ok? Então eu vou começar por um cilindro, ok? Então eu vou criar um cilindro, posicionar ele no centro do mundo, ok? De acordo com os eixos X e Z. E nas configurações iniciais dele, certo? Eu vou modificar aqui nos imports as configurações básicas dele, né? Então, eu não quero um cilindro com 20 lados, eu quero um com 12 lados, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero trabalhar com menos polígonos, certo? O nosso torso atualmente se encontra com 8 lados, né? Se a gente pegar as faces aqui para conferir. Aqui na última fileira eu consigo ver quantas faces estão sendo selecionadas, né? Então 8. No caso do shorts eu quero 12. Por quê? Poderia continuar com 8, ok? Que é a quantidade de polígonos da camisa, mas isso traria um pouco de dificuldade depois para eu puxar as pernas, ok? Então eu vou começar com 12. E eu vou fazer o seguinte, eu quero deletar as tampas desse cilindro, né? As faces de cima e as faces de baixo. Para isso, eu tenho algumas maneiras, né, de seleção para viabilizar o processo. Então eu posso, obviamente, clicar em uma, segurar Shift e ir clicando nas outras para deletar. Eu posso também selecionar tudo, depois segurando Ctrl, né, que é a subtração de seleção. Seguro Ctrl, eu faço uma seleção só aqui no centro, certo? Dessa maneira aqui, ó. Ou eu posso também colocar no modo de seleção de Vertex, selecionar os dois vértices aqui da parte superior, segurar Ctrl e clicar com o botão direito e arrastar para essa opção aqui, ó, To Face, e novamente To Face. Isso vai fazer com que o Maya selecione todas as faces ligadas a aquele vértex, ok? Então, independente da maneira que você preferir, delete a parte de cima e a parte de baixo do cilindro, ok? Então agora o que eu vou fazer é algo parecido com o que a gente fez no começo do personagem, ok? Eu vou diminuir isso aqui, vou ajustar a largura, certo? E o volume aqui também de lado. Então eu vou deixar essa linha inferior mais ou menos aqui, ó, nessa altura da calça, ok? E aqui eu vou ajustar os vértices de cima para que eles não atravessem a nossa camisa ali, né? Então vou ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho embaixo também. Certo? Eu não vou me importar com essa parte por agora, porque depois a mesma coisa que a gente fez aqui nas costas, né, para deixar isso aqui um pouco mais fundo, o centro das costas mais fundo, a gente vai fazer depois com a calça, para fazer a parte da bunda do personagem. Então, agora eu vou selecionar as edges, ok? E nesse caso, como a gente não tem o fundo, a gente vai fazer extrude das edges. Então eu seleciono o looping completo, né? Basta eu dar 2 cliques em uma linha, ele vai selecionar o loop completo. Eu vou dar extrude, vou colocar no modo global e puxar, ok? Beleza. Então, para fazer o próximo passo, eu vou precisar de uma ferramenta nova que a gente ainda não usou, tá? Que seria a ferramenta Bridge, ok?
que é uma ferramenta para fazer ligação entre polígonos, ok? Então, eu tenho aqui, ó, esse vazio, certo? Esse vão, e eu preciso fazer a parte da virilha do personagem aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas duas faces da frente e essas duas faces de trás, ok? Desse cilindro, certo? Que são correspondentes aqui, né? Uma de frente para a outra. Vou no menu Edit Mesh. E aqui no menu Edit Mesh, na parte relacionada a Edges, certo? Eu tenho a ferramenta Grid. Vou abrir as opções dela, ok? Então o Grid, eu vou vir aqui primeiro Edit Reset Settings, né? O meu já estava modificado. O Grid, certo? Eu tenho dois tipos de grids que vão ser essenciais aqui pra gente, a princípio, ok? De uma forma geral. O linear, certo? Que ele vai fazer uma ligação com polígonos retos entre essas pontas aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, número de divisões que eu posso escolher, quantas divisões vai ter entre esses polígonos aqui. Então, por exemplo, se eu colocar duas divisões e der um apply, por exemplo, ele vai criar aqui, ó, um segmento com duas divisões. Notem que ele fez uma ponte, né? Por isso o nome grid, reta, ok? Que é o linear path. Então, se eu colocar mais divisões, ele vai respeitar aqui, ó, por exemplo, coloquei 10, ele vai criar uma ponte com mais divisões. No caso, eu quero a Smooth Path. Tá? O que a Smooth Path vai fazer? Ele vai fazer um caminho suavizado entre esses dois, entre esses polígonos aqui. Então ele vai fazer um caminho curvo, certo? Então se eu der um apply aqui, ó, com o Smooth Path selecionado, eu vou criar uma ponte curva. E é exatamente o que eu quero. Então no caso aqui, eu vou deixar apenas duas divisões, ok? Smooth Path e vou apertar o Apply aqui. Beleza. Posso fechar essa janela. Não vou mais usar o grid pelo menos por agora. E agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu tenho essa forma aqui. O que eu tenho que moldar aqui é algo semelhante a uma cueca mesmo. Ok? Que é o que vai dar a saída de estrutura do personagem aqui para a perna. Então eu vou selecionar com uma caixa de seleção, né, os vértices daqui. Vou puxar para cá. Certo? E essa parte aqui, ó, eu vou moldar ele como se fosse uma cuequinha mesmo, né? Arredondada aqui, como se fosse a parte onde da costura da cueca aqui, né? Arredondada. Certo? Não vou deixar reto, ok? Então, preferencialmente eu vou deixar essa forma um pouco arredondada aqui. Ok? E aí, isso aqui vai dar a saída para a perna do nosso personagem. Certo? Antes de eu começar a fazer a perna, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar um pouco isso aqui. Ó, certo? Não está uma forma muito arredondada. Né? Se eu olhar aqui por baixo, ó, isso aqui está muito largo, então eu vou estreitar um pouco. Tá? E aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho para ele melhorar um pouco a forma, né? Não ficar uma parte muito reta aqui, de repente uma ponta muito brusca ali. Então, só vou ajustar para ter uma forma um pouco melhor. Agora, o que eu vou fazer? Com o espelhamento ligado, né, com a simetria ligada, vou selecionar a borda daqui dessa parte da calça, ok? E olhando pela janela de frente, eu vou fazer um extrude.
Fiz o extrude. Posso puxar aqui ó, no eixo Y, que é esse verde. Ele está acontecendo isso aqui ó, por causa do espelhamento, né? Por causa da orientação das normais. Então, no caso, se eu fizer dessa maneira, ele vai sair errado o outro lado. Então, eu vou pegar a ferramenta Move mesmo. Ó. Depois que eu já apliquei Extrude, pego a ferramenta Move e apenas puxo, ok? Faz um extrude só e puxa. E aí, vou dar uma alinhada aqui. Ó. Então, manualmente, eu vou pegar esses vértices aqui e vou deixar eles um pouco mais alinhados aqui. Ó. Tá? Mesmo que seja na diagonal, mas deixar eles um pouco mais alinhados. Vou voltar a selecionar as edges, dou 2 cliques, seleciono o looping, né? Vou posicionar aqui já ó, a direção da perna. E vou fazer um novo extrude. Então, vem aqui em cima, extrude. Pego a ferramenta Move novamente, com o extrude já aplicado, e puxo para cá. Então, para a perna, a gente não pode fazer uma coisa reta só aqui, ok? Se a gente fizer uma coisa totalmente reta, o nosso personagem depois não vai conseguir dobrar as pernas. Então, assim como eu tenho que ter vários segmentos de polígono, né, para conseguir dar forma aqui no meu objeto, eu tenho que ter, onde eu vou ter a articulação, eu tenho que ter mais de uma sequência de loopings de polígono, ok? Então aqui no caso, para o joelho, eu tenho esse extrude aqui, e eu vou dar mais um extrude, pegar a ferramenta Move, e o próximo aqui, para fazer o joelho, eu vou deixar ele perto aqui, eu não vou deixar ele distante, ok? E aí, faço um novo extrude, e esse sim, eu vou até lá embaixo, tá? Para fazer a canela. Para fazer essa parte aqui, primeiro vamos ajustar a perna aqui, ó. Então eu posso pegar o seletor de faces aqui e só ajustar a perna. Aqui eu vou pegar os vértices. E no caso aqui, certo? Eu vou começar a fazer o extrude. E esse extrude dessa vez eu vou ter que fazer o quê? Pegar a escala e alargar. Ok? E aí eu vou pegar a Move e puxar um pouco. No caso aqui, ó, eu vou alargar um pouco mais. Tá? Pronto. Tanto de frente quanto de trás. Vou fazer um novo extrude. Pego a ferramenta Move novamente. E puxo. Ok? Vou fazer... Vou deixar assim por enquanto. Tá? Então, essa parte de baixo aqui, ela não necessariamente precisa ser preenchida, tá? Porque ela é uma parte que dificilmente o jogador vai conseguir ver, assim. Então, eu não colocando polígono ali, eu estou economizando polígono, certo? É polígono que eu estou poupando, posso usar em outra região do personagem. Então, aqui o que falta fazer? Corrigir aqui, né, a parte da bunda do personagem. Então essa parte do meio vou empurrar um pouco mais para dentro, tá? Uma coisa sutil, não precisa ser nada muito extravagante. E as partes do lado eu vou trazer um pouco para fora.
certo? Beleza. Agora aqui a mesma coisa que a gente fez na camisa, a gente pode fazer na calça. Selecionar tudo, Normals, Soften Edge, ok? E aí no caso dessa parte aqui e da barra, eu vou colocar Normals, Harden Edge. Beleza? Então na próxima aula a gente vai fazer o tênis. Aconselho que vocês gastem um tempo ajustando, ver se o modelo está do agrado de vocês. E é isso, ok? Até a próxima aula.